A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula sobre suicídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na videoaula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 9 das lições bíblicas adultos, que tem como título Gog e Magog, um dia de juízo, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E na lição de hoje nós estaremos comentando a lição 9, Gog e Magog, um dia de juízo. O texto áureo encontra-se em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Verdade prática. A palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 38, os versículos 1 ao 6, e Ezequiel, capítulo 39, dos versículos 1 ao 10. Então vamos iniciar o nosso comentário da lição de número 9. Gog e Magog, um dia de juízo. Então, meus amados irmãos, nesta lição, que é uma lição até emblemática, e ela veio numa hora bastante propícia. Por quê? Porque há 8 meses atrás, quase vai fazer um ano daqui a pouco, sobre essas invasões que teve aí da Rússia sobre a Ucrânia, isso veio à tona novamente, essas mensagens sobre Gog e Magog, e o autor com maestria, tanto na lição de forma pincelada, mas principalmente no livro de apoio, ele traz realmente, meu irmão, as especulações que se fazem em torno desse assunto. Interpretações essas que não é condizente com a hermenêutica nem com a exegese bíblica. Pessoas que não têm compromisso com a palavra. E se tem, são sendo enganadas e estão enganando outras pessoas. Porque está falando uma coisa que não é. A interpretação bíblica, ela não pode ser reduzida a querer mostrar os acontecimentos atuais como se fosse acontecimento das profecias, e todas as profecias têm que acontecer nesse momento atual. Qualquer mudança geopolítica ou qualquer tensões internacionais que aconteçam, essas pessoas vão e miram algum texto da Bíblia para mostrar e para querer comprovar que aquilo está se cumprindo na sua época. É uma forma errada. Outra forma errada de interpretar também essa passagem do livro de Ezequiel, que é os 2 capítulos, capítulo 38 e 39 de Ezequiel, que vai falar sobre esse Gog, que é um personagem Magog, que é a terra dele, que muitos querem taxar e mostrar que é um determinado país, sendo que, na verdade, meu irmão, a interpretação bíblica, ela não pode se basear em eu pegar um mapa hoje e querer mostrar, aqui é o norte, aqui é o sul, então vai ser essa nação, vai ser aquela. A interpretação bíblica, como nós já falamos e sempre falamos aqui nas nossas aulas, ela tem que ser usada pelo método histórico gramatical. Eu tenho que entender o contexto histórico, não é a geografia da atualidade que vai me mostrar quem é esse povo, quem foi esse povo, mas eu tenho que voltar, meu irmão, à época que foi escrito, porque quando Ezequiel escreve o seu livro, os seus ouvintes, aqueles destinatários daquela época, eles entendiam, compreendiam e sabiam quem eram aqueles povos, aquele povo, aquele rei que ele estava falando, sabia de onde vinha. Por quê? Porque era a situação que eles se encontravam naquele momento. Mas o tempo passou, a geopolítica mudou, as fronteiras mudaram, os países mudaram, os governantes mudaram. Então eu não posso pegar unicamente um mapa e querer usar como interpretação bíblica do que aconteceu há anos, mais de 1000 anos atrás, mais de 2500 anos atrás. Não é assim que se interpreta as Sagradas Escrituras. É um texto difícil, por isso
Vale frisar que nós devemos ter cuidado quando nós vamos ensinar. Nós não podemos afirmar aquilo que a Bíblia não está afirmando. Nós também não podemos dizer uma coisa que a Bíblia não diz como se fosse uma verdade. O estudo escatológico, o estudo das coisas futuras, não é estudo do medo, não é estudo do terror. É estudo para conhecimento. Então tem muitos profetas do caos que esperam tensões mundiais acontecerem para querer trazer isso para a atualidade e mostrar o cumprimento dessa profecia. Esse aqui que vai vir, não é isso. A gente vai estudar um pouco sobre isso nessa lição. Até demorei um pouco nessa fala inicial para os irmãos entender que a interpretação bíblica, meu irmão, requer análise, requer estudo. Eu tenho que saber um pouco de história bíblica, eu tenho que saber um pouco de geografia bíblica, eu tenho que saber um pouco de interpretação bíblica. Não é de qualquer maneira. Não é porque o som vocal de uma palavra que parece com um país da atualidade que aquele vai ser o país, que aquele vai ser o rei. Não é assim. Interpretação bíblica não é isso. Isso é muito, meu irmão, simplista, muito superficial, no sentido de não quererem estudar a palavra para verem o que o autor quis mostrar. Por isso é estudo histórico-gramatical. Eu tenho que ver o que o autor quer transmitir. Não é o que eu quero, não é o que eu quero, não é o que eu acho, não. É o que essas pessoas falam. Eu acho que esse país é tal país, porque eles agora estão fazendo isso e eles estão lá para o lado do norte. Não é assim, não é porque eu acho. Eu tenho que saber o que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, quis me dizer com essa passagem. Então nós vamos estudar um pouco sobre esse capítulo 38 e 39. O capítulo 38 está mostrando essa invasão de Gog com seus confederados. Isso no capítulo 38. No capítulo 39 vai mostrar sua derrota, o seu aniquilamento total e de suas ordens pelas forças de Deus, pela força de Jeová. O autor da lição, meu irmão, vem mostrando sobre as identidades dos povos invasores. Observe que ele vai pegar o primeiro tópico e o segundo tópico unicamente para falar sobre esses povos invasores. Observe, meu irmão, que essa lição é um pouco truncada. Por que é um pouco truncada? Porque o autor ele vai deter 2/3 do texto da lição bíblica para falar sobre esses personagens, sobre quem é esses invasores, para compreender a profecia. E ele vai começar fazendo essa análise, meu irmão, mostrando ali no capítulo 38, dos versículos 2 e 3, mostrando a identidade de Gog, a identidade de Magog, a identidade de Meseque e Tubal. Quando Ezequiel está recebendo essa mensagem, Deus está inspirando ele a escrever sobre isso, ele fala que a mensagem é a respeito de quê? A mensagem é contra Gog. Gog é o líder. Observe que Gog e Magog não são dois lugares, não são dois personagens. Em Ezequiel, Gog é um líder e Magog é a terra. Então é Gog da terra de Magog, príncipe de Rois. Observe esse príncipe de Rois, que na Septuaginta, essa palavra Rois, que é Rosh, foi traduzida como nome próprio, só que não é nome próprio. O significado é de chefe, é de líder, de cabeça. Não é um nome próprio. Então, devido a essa tradução indevida da Septuaginta, algumas pessoas atribuem esse Rosh, porque tem uma sonorização como Rússia. Aí dizem, hoje falam que é Rússia, só que eu não posso afirmar que é a Rússia. Pode ser a Rússia? Pode, mas eu posso dizer, afirmar categoricamente que é? Não, eu não posso, meu irmão. Eu tenho que ter responsabilidade naquilo que eu estou ensinando, naquilo que eu estou transmitindo para você. E, infelizmente, essas pessoas que causam esse caos, que causam esses distúrbios interpretativos na mente das pessoas, são as pessoas que têm alcance. O nosso canal não tem muito alcance, mas você que está nos ouvindo, está aprendendo, vai entender. Não posso afirmar que é um determinado país por causa da sonorização, que parece
ser parecida, que se assemelha. Não é assim a interpretação bíblica. Não é assim. Então o nome Gog, meu irmão, só aparece em Ezequiel 5 vezes no capítulo 38 e 6 vezes no capítulo 39. Fora de Ezequiel, ela só aparece mais 2 vezes. Uma mostrando que esse Gog que aparece fora de Ezequiel, nós estamos aqui falando da palavra Gog. Então essa palavra aparece apenas em Ezequiel, como nós falamos, 5 vezes no capítulo 38 e 6 vezes no capítulo 39. E depois ela aparece mais 2 vezes, uma como um descendente de Ruben, que não tem nenhum vínculo com a profecia de Ezequiel. Está no livro de 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 4. E na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio, Apocalipse 28. É os únicos lugares que tem essa palavra Gog, essa palavra Gog. Mas os nomes Gog e Magog, em Apocalipse, nós temos que entender isso, são emprestados de Ezequiel. Não significa que os 2 eventos escatológicos, a invasão de Israel depois de sua restauração nacional, que é isso que está falando aqui o texto de Ezequiel, e a rebelião de Satanás depois do milênio sejam o mesmo, são eventos diferentes. São eventos diferentes, meu irmão. Então nós devemos entender e ficar a par disso. Então, esta palavra, Gog, meu irmão, parece, como o autor fala, indicar um título, aquilo que eu estava falando. Ou seja, qual o título do chefe lá no Egito? Faraó. Na Pérsia é Chá. Em Roma, César. Não é nome de uma pessoa, é um título. Gog, da terra de Magog, ou seja, o líder, o chefe, o cabeça. É o título dele. Gog é o título, como se fosse Faraó, como se fosse um César. Então nós devemos ficar com essa interpretação para entender do que o autor bíblico está nos falando, porque o autor, quando escreve, o seu público-alvo compreendia e entendia muito bem o que ele estava falando, compreendia e entendia, sabia de quem estava falando. Terra de Magog, aí aparece o nome Magog, que aparece 5 vezes em toda a Bíblia, 2 vezes em Ezequiel e 2 vezes na descrição da genealogia de Jafé, que é um filho de Noé, e a outra vez em Apocalipse, novamente, 28. Então, essa terra de Magog, meu irmão, Flávio Josefo, que foi um contemporâneo de Cristo, viveu ali no 1º século, ele identifica Magog como os citas. Os citas, isso fica até um pouco plausível, porque existem descobertas que mostram que os citas é como os soldados que Ezequiel vai citar no capítulo 39, que eles andavam no cavalo e conseguiam atirar suas flechas até de costa. Então fica muito mais plausível essa interpretação. Por quê? Porque uma pessoa que viveu próxima àquela época aqui, 500 anos depois, 600 anos, identifica essa Magog como os citas. E há descobertas que falam um pouco sobre esse povo citas, que se encaixa melhor nessa interpretação. Então, Flávio José identifica como os citas essa terra de Magog, que hoje é o conjunto de etnia nômades que vive na região ali do norte do Mar Negro, no Mar Cáspio. Então é por ali. Então Magog fundou a colônia dos Magogianos, a quem chamam citas. Isso está no livro do Flávio Josefo, Antiguidades Judaica. Os citas, eles aparecem também no Novo Testamento, justamente com os bárbaros. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 11. Então nós devemos compreender isso. Observe que nós estamos falando, meu irmão, sobre a identidade dos povos invasores. Falamos sobre Gog, Magog, e agora vamos falar sobre Meseque e Tubal. Meseque e Tubal são 2 dos 7 irmãos, filhos de Jafé,
filho de Noé. Gênesis 10, capítulo 2, aquela que fala ali sobre as nações, Gênesis 10. Então, Meseque e Tubal, também esses dois nomes são citados em Gênesis 10, 2. E esses dois nomes juntos, Meseque e Tubal, o Tubal e Meseque, aparecem 7 vezes nas Escrituras. 5 em Ezequiel e 2 nos oráculos contra nações vizinhas. E outras 2, como já foi dito, na genealogia de Jafé, em Gênesis 10 e 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 5. Então esse nome aparece, meu irmão, 7 vezes. 3 na profecia de Ezequiel, capítulo 38 e 39, e depois 2 nos oráculos contra as nações vizinhas, que essa parte o autor da lição não comentou. Houve um salto do capítulo 18 para o capítulo 34, não falamos sobre essa parte dos oráculos contra a nação vizinhas, mas 2 vezes na genealogia de Jafé, um filho de Noé. Então Meseque aparece ainda como localidade em Salmos. Salmo de número 120, versículo 5. Flávio Joséfo identifica Tubal com os iberos e Meseque com os carpadócios. Então, meu irmão, esses dois jafetitas deram origem a Tabal e Musqui, reinos frigianos da Carpadócia, na Anatólia. A Anatólia é uma região, essa região é da Turquia, que também está naquela banda norte ali de Israel. Segundo as inscrições assírias. A frase Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, no versículo 2 do capítulo 38, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Mais difíceis. E a passagem paralela do capítulo 39 fala também: estou contra você, Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Capítulo 39, versículo 1 de Ezequiel. No capítulo 39, ele omite as palavras da terra de Magog. Observe aquilo que eu tinha falado, que a palavra Roz é uma transliteração do termo hebraico Rosh, que significa cabeça. Tem um significado amplo. Pode significar cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. É um significado amplo. E as traduções traduzem Roz como chefe, a maioria, principal governante, grande príncipe, cabeça, príncipe soberano. Esse substantivo próprio Roz, meu irmão, como nós falei anteriormente, é uma transliteração grega do hebraico feito pelos tradutores da Septuaginta, que foi interpretado desde o Império Bizantino como, olha de onde surgiu, como Rússia, porque Genésio, no século XVIII para o XIX, que era um famoso orientalista alemão, ele fez esta transliteração, traduzindo como um substantivo próprio. Roz significa substantivo próprio, e devido a essa transliteração, essa vocalização parecida com Rússia, ele tentou, nos seus argumentos, dizer que era Rússia. Só que ele não poderia afirmar isso, como nós também não podemos. Então, depois das apresentações dos vários significados da palavra Rosh, aparece a entrada 2 do seu dicionário, um significado fora do campo semântico, em relação aos significados citados antes, um tipo de homônimo, como a Rússia. Então, ele quer forçar essa interpretação que não é condizente com o texto bíblico e não é nem condizente com a interpretação bíblica dentro desse aspecto exegético, hermenêutico, e ele pega isso e traz como se fosse uma verdade absoluta. É a Rússia e acabou. Mas em todos os tempos, meu irmão, as coisas acontecem de acordo com o que está acontecendo dentro da geopolítica. A Rússia, meu irmão, quando essa profecia foi dada, nem existia. A Rússia é um país eslavo, dos escandinavos, ou seja, é um país que nem ainda existia.
até começar a formar-se a Rússia. Essa época já tinha, quando ele tinha, porque era da época dele. Mas na época de Ezequiel, não. Então é complicado falar um pouco sobre essas coisas com essas interpretações. Então veio de Genésio essa interpretação. Estava um pouco desaparecida, mas depois da Guerra Fria, daquele embate, daquelas tensões entre Estados Unidos e Rússia, voltou-se novamente a falar de forma mais enfática que, de fato, Magog é a Rússia. E o príncipe de Rosh é o seu presidente. É isso que é a interpretação que a gente ouve, só que não condiz com a realidade. Não condiz, porque em épocas, esse Magog já foi falado que foi Alexandre o Grande, certamente já falado que foi Napoleão Bonaparte e tantos outros. Ou seja, para nós aqui do Ocidente, principalmente nós que tivemos embates grandes com a Igreja Católica, muitos afirmam que o anticristo vai vir da onde? Da Igreja Católica, vai ser um papa. Os adeptos da teologia da libertação, que tem esse cunho neomarxista, acreditam que o anticristo vai vir dos Estados Unidos. Observe que os embates sempre faz uma interpretação fugir da realidade bíblica e foge. Na Ásia, para eles, o anticristo vai vir dos Estados Unidos ou, se não, da Europa. Meu irmão, as pessoas têm que se apegar às Sagradas Escrituras. Eu não devo interpretar as Escrituras com ideias já preconcebidas de minha mente. E era isso que aconteceu e que está acontecendo. Então, meus amados irmãos, essa interpretação não deve ser levada a sério. Não deve. Não deve. O pensamento que é consenso na atualidade mostra que foi a semelhança de sons. Observe. O pensamento que é consenso na atualidade mostra que foi a semelhança de sons. Rússia. E não a exegese bíblica, que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh como Rússia, com Rússia, Mesec com Moscou, a atual capital da Rússia, e Togarma com Tobolsk, cidade Rússia, que é o que você vai ouvir quase que majoritariamente com pessoas que não buscam conhecimento, mas são pessoas que querem estar em evidência mostrando uma coisa que não é. Querer trazer a interpretação bíblica para o meu dia, para a atualidade de forma errada, e muitas vezes pega um mapa geográfico e quer fazer a interpretação bíblica por causa do mapa. É o mapa que vai dizer o que a Bíblia está falando, não, e para eles não é o contrário, porque o que deve ser o contrário, a Bíblia que deve me mostrar. E é o mapa geopolítico da época. Não é o de agora que vai me mostrar o que é, o que não é. Então eu tenho que ter cuidado sobre isto. Então nós nesse primeiro tópico aqui já falamos um pouco sobre esses invasores, já falamos sobre compreendendo as profecias, porque a profecia nós já falamos sobre esses oráculos que o povo da época entendia e compreendia, sabia o que ele estava falando. Falamos sobre Gog, falamos sobre Mesec, sobre Magog, sobre Tubal e sobre essa coalizão de Gog, que vem falar aqui sobre os 5 povos, que fala sobre persas, etíopes e Put com eles, todos com escudo e capacete. Observe, a Bíblia hebraica emprega o nome Cush para Etiópia e Put para Líbia. Esses 2 povos são de origem camita, filhos de Cã, netos de Noé. Gênesis 10, faz necessário ler 10, capítulo 10, versículo 6. E os persas são outros, são os atuais iranianos. A Pérsia teve seu nome mudado para Irã no ano de 1935, só para os irmãos entenderem e conhecerem.
E essa indicação da procedência do norte, meu irmão, ajuda a desvincular essa invasão da rebelião de Apocalipse, profetizada para o milênio. Porque em Apocalipse fala: e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. A rebelião de Gog e Magog, lá de Apocalipse, ela abrange os quatro cantos da terra. Já essa invasão aqui, que Ezequiel fala, a invasão de Gog e seu bando, se restringe a Israel. O número do efetivo da rebelião apocalíptica, ele fala, é como a areia do mar. A de Ezequiel não, é como grande multidão. 3 vezes a profecia mostra que a procedência de Gog é do norte, não vem dos quatro cantos da terra, vem do norte. Ezequiel 38, 6 e 15, Ezequiel 39, versículo de número 2. Então eu tenho que entender, meu irmão, compreender. Então é isto que está na lição. Nós estamos falando só, dando uma pincelada, porque senão não teríamos tempo para falar sobre todas essas coisas. Agora, sobre Gog e Magog, que vai falar aqui, que é a passagem que nós já até comentamos, que é uma das mais difíceis. O autor vai citar aqui como o rei Giges da Lídia, por exemplo, poderia ser essa figura do futuro inimigo de Israel que comandaria os seus confederados. Aí, segundo o Talmud, o que é o Talmud? É uma literatura religiosa muito antiga dos judeus, fala que Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados, e isso nos desperta a esperança da vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. O que faz necessário aqui, meu irmão, é entender também e compreender que essa profecia está nos mostrando que ela vai acontecer no tempo do fim, nos tempos finais, ou seja, ela vai acontecer após a igreja ser arrebatada, no início da grande tribulação. Eu tenho que me situar. Irmão, vai ter uma batalha. Essa invasão vai acontecer em Israel por um Gog da terra de Magog, ou seja, uma pessoa, um líder. Porque a gente viu que esse príncipe de Rois está se relacionado a um príncipe, a um maior, a um cabeça, a parte superior, uma pessoa que tem proeminência sobre a nação. Vai vir dessa terra chamada Magog, que nós não sabemos de onde é, porque pode ser qualquer região ali do norte. Pode ser aquela área ali da Rússia. Pode. Da Turquia, pode. Se forçar um pouquinho, ela chega até o Afeganistão, Irã. Tudo ali para o norte. Então nós não sabemos, mas o que nós devemos entender é que vai acontecer, antes da restauração espiritual de Israel, essa invasão, essa tentativa de invasão, no início da grande tribulação. E isso faz-se necessário, por quê, meu irmão? Porque vai acontecer a migração, a volta de muitos judeus para a terra de Israel, porque Deus quem vai dar o livramento. É Deus quem vai dar o livramento. E por essa época já vai estar aqui na terra a figura do anticristo. A figura do anticristo. E o anticristo, meu irmão, vai vir enganar Israel. E o interessante de se notar é que quando essas nações, esses confederados, junto com Gog, da terra de Magog, vir invadir Israel, Deus vai dar o livramento, ou seja, vai ser um livramento divino para mostrar que Deus é Deus. E daquele momento em diante, a terra de Israel vai permanecer em um período de paz, porque vai fazer aliança após com o anticristo e vai ser suprida todas as suas necessidades de combustível. Não vai ter falta mais de energia, porque a Bíblia está nos mostrando isso no capítulo 39 de Ezequiel. Tudo por causa dessa batalha.
A terra que vinha saquear Israel vai ser saqueada pelos israelitas. Essa batalha vai acontecer no início da grande tribulação, no princípio, no início ali da grande tribulação, porque vai acontecer a migração em massa dos judeus, dos israelitas para a sua terra, porque de fato as nações irão ver que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. Esta batalha é diferente da de Gog e Magog, que vai acontecer depois do milênio. Observe, vai ter 3 rebeliões, 3 batalhas. A primeira antes da grande tribulação, que é essa aqui, do príncipe de Roz, o Gog da terra de Magog. Depois da grande tribulação, vai acontecer a batalha do Armagedon. Por quê? Porque nós não falamos que o anticristo vai fazer uma aliança com Israel e depois dessa aliança ele vai romper o pacto no meio da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio ele quebra o pacto com Israel e agora se vira contra tudo que é Deus e que é de Deus. E ao final da grande tribulação, o anticristo vai se levantar junto com o falso profeta para tentar destruir Israel. É neste momento que vai se começar um clamor jamais visto, quando Deus vai vir nessa terra. Cristo virá com a sua igreja, que já foi arrebatada, para resgatar Israel, e Cristo vai pisar no Monte das Oliveiras e ele vai se fender ao meio. Vai ser o livramento sobre a nação de Israel, que é aquilo que está lá escrito em Zacarias. E todos verão aquele a quem transpassaram e lamentarão e prantearão, porque verão que o Filho de Deus, ao qual eles transpassaram verdadeiramente, era o Messias, e vai vir. Essa é a batalha do Armagedon. Cristo vai vir livrar Israel, acontece a restauração espiritual da nação de Israel, bem como é implantado o reino de Cristo aqui na terra. É o período milenial, 1000 anos literais, 1000 anos literais, 1000 anos de Cristo reinando. Depois desses 1000 anos é que vai acontecer a batalha chamada Gog e Magog, conforme está em Apocalipse capítulo 20. O que vai acontecer nessa batalha? Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Ao final de 1000 anos, ele vai ser solto por um pouco de tempo para pôr à prova aqueles que não passaram por tribulações, aqueles que não passaram por tentações. Isso porque Deus, em toda época, prova o seu povo para saber se é dele ou não. Então o inimigo vai ser solto e vai enganar a muitos. E vai vir dos 4 cantos da terra. Essa aqui é a batalha de Gog e Magog depois do milênio. Observe as 3 batalhas que vai existir antes da grande tribulação, após a grande tribulação e após o milênio. Então eu devo entender isso. E outra coisa também que nós devemos falar aqui, que os detalhes de Ezequiel e Apocalipse vão mostrar que tratam de eventos distintos, só para os irmãos terem noção. A invasão de Israel, segundo Ezequiel, será depois da restauração nacional. Ezequiel, capítulo 38, versículo 8. E a de Apocalipse será depois do milênio. Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 e 8. A de Ezequiel será feita por um pequeno grupo de nações. Os primeiros 6 versículos do capítulo 38. Já a de Apocalipse pelas nações que estão nos 4 cantos da terra. Apocalipse 20, versículo 8. Em Ezequiel, Gog é um governante e Magog uma localidade geográfica. Ezequiel 38, 2. Em Apocalipse são personalizações satânicas. Apocalipse 20, versículos 7 e 8. Então, meu irmão, não existe a alegada universalização da profecia de Ezequiel como se fosse a mesma coisa. São eventos distintos e eventos diferentes. Eu devo entender isso. Então, a interpretação bíblica nos mostra isso, que eu devo compreender e entender de quem é que está falando e por que está falando. O autor vai se restringir ao período que a profecia foi entregue a Ezequiel. Observe que ele não faz nenhuma correlação com as nações que estão existindo hoje na atualidade. Porque não se pode fazer isso, porque o mapa geopolítico, as fronteiras mudaram. Nações foram conquistadas por outros povos, nações foram fundadas como a própria Rússia, que foi fundada do
dos eslavos, vem dos eslavos, dos escandinavos. Então não posso afirmar, meu irmão, que é a Rússia. Por quê? Porque esse embate que está acontecendo nesses meses que estão se passando entre a Rússia e a Ucrânia, isso voltou à tona novamente a fazer parte dos públicos e as pessoas estão ficando apavoradas. O apocalipse chegou, o fim do mundo vai acontecer. Porque a Bíblia não dá nenhuma margem, nenhuma referência, não mostra em nenhum lugar que o fim do mundo, ou seja, o tempo do fim vai acontecer com a guerra nuclear. A Bíblia não mostra isso. Não mostra isso. Então, meu irmão, acalme o seu coração. Confie em Deus. Não fique caindo nessas pessoas que muitas têm lábia, têm uma oratória muito boa, que engana as pessoas, que falam com tanta proeminência, com tanta firmeza, que até parece que é verdade. Mas cuidado. A interpretação bíblica ela tem que ser feita com compromisso. A interpretação bíblica tem que ser feita com cuidado. Eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu falo. Por isso faz necessário estudar. Meu irmão, na descrição desse vídeo, eu não ia colocar, mas vou colocar 2 referências de 2 vídeos. É claro que nós não concordamos 100% com todas as pessoas, mas é umas interpretações que chegam a mostrar ali, de fato, algumas coisas que você vê que está condizente com a palavra de Deus. Então nós vamos deixar na descrição desse vídeo 2 referências para os irmãos também assistirem esses vídeos, meditarem, para prepararem uma aula, meu irmão. Não uma aula especulativa, não uma aula do achismo, mas uma aula que seja pautada nas Sagradas Escrituras, com de fato uma verdadeira interpretação bíblica, com de fato uma verdadeira exegese, uma verdadeira hermenêutica, com cuidado histórico, com cuidado geográfico, para entender do que a Bíblia está falando. Então, meus amados irmãos, nós assim estamos encerrando esse comentário. Nós falamos um pouco apenas da época, vocês vão perceber, trazendo alguma coisa para nossos dias, mostrando ali a interpretação bíblica, como ela deve ser feita, e porque muitas dessas interpretações devem ser consideradas não muito sérias, principalmente as que taxam alguns países como a terra de Magog. Não se pode fazer isso, a Bíblia não dá margem para isso, então isso nós temos que entender e ficar claro. Outra coisa importante que nós não poderíamos deixar de falar também nessa lição é entender que as profecias bíblicas, elas se cumprem. Muitas já se cumpriram, muitas estão se cumprindo e outras irão se cumprir. E uma dessas que vai se cumprir é essa. Batalha de Gog, da terra de Magog, que irá vir para tentar invadir Israel. Vai se cumprir, porque é a palavra santa de Deus. Então eu devo entender, no contexto escatológico, quando isso vai acontecer. Antes da grande tribulação. Antes. E antes da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada, não vai estar aqui. Como que essas pessoas que se dizem pré-tribulacionistas, que pregam sobre o arrebatamento da igreja, vêm falar que a Rússia é a terra de Magog, que o presidente russo é o príncipe de Roj? Meu irmão, cuidado. Abre os olhos. Estude a palavra. Procure ouvir outras pessoas também, que têm compromisso com a palavra, que têm histórico de vida, que são homens sérios, mulheres sérias, pessoas que têm compromisso em ensinar a verdade bíblica. Amém? Então vamos encerrar assim esse subsídio da lição de número 9. Gog e Magog, um dia de juízo. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.